Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. É um grande prazer ter todos vocês aqui. Mas hoje eu gostaria de falar um assunto com vocês que ele é um pouquinho delicado, mas que acontece em algum momento na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. E precisamos compreender como que esse processo age, como que a gente pode minimizar os danos que ele causa na nossa vida e aprender a diminuir a nossa ansiedade diante de uma situação de luto. O luto ele é falado muito na nossa vida em casos de morte, onde a gente perde um ente querido, uma pessoa amada e que essa pessoa não mais fazer parte da nossa vida. Mas hoje eu quero trazer um outro lado do luto, que é os lutos que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, as percas que a gente vai tendo ao longo de toda a nossa vida e que muitas vezes a gente não dá a atenção devida a isso. A gente acha que é bobagem, a gente às vezes nem sabe que está vivendo um luto, mas é muito importante a gente compreender como agir diante dessas situações para que isso seja minimizado. Então, bora aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto e ver qual é os danos que causa na nossa vida e como a gente pode então agir diante dessa situação, para que a gente diminua os danos que ele vai trazendo ao longo da nossa vivência de luto. A definição de luto, então, ela se caracteriza pelo estado emocional específico, inicia pela ameaça de um rompimento, vínculo de amor, e ele se caracteriza, então, pelo enfrentamento dessa dor diante da perda. A gente então costuma falar o óbito, né? Quando há um óbito, esse luto que precisamos vivenciar, que aí todo mundo já teve alguma perca aí na sua família, ou alguém que amou, ou alguém muito próximo, né? Que causou essa dor. Mas que a gente vai sendo preparado desde a infância que esse momento pode chegar na nossa vida, nunca estamos preparados. Mas hoje eu queria trazer com mais detalhes as percas que também vivenciamos um luto diante das percas pequenas que a gente vai tendo ao longo da vida. E o que eu quero dizer com isso? As percas como quando você vai mudar de uma escola, quando você é uma criança ou um adolescente, você vai perder aqueles amigos, você vai perder o contato com aqueles professores que você gostava. E diante dessa situação, a criança ou o adolescente, ele vivencia um luto. Por mais que não se fale muito nisso, ele vivencia um estado de dor emocional, onde ele passa ali por um enfrentamento à dor muito terrível, como se fosse a perca de uma pessoa amada. Outros exemplos são o rompimento de um relacionamento, também se vivencia um estado de luto ali logo após o rompimento, ou quando você sai de um emprego onde você gosta, que você é demitido. Todas essas situações caracterizam no final, né, no rompimento ali, um estado de luto que precisa ser cuidado e enfrentado da maneira certa para que isso não te gere uns danos futuros, né? A psicologia, então, ela traz 5 estágios do luto que a gente vai vivenciar, podendo vivenciar um diante da situação de luto, ou 2, ou pode vivenciar os 5 estágios. Cada pessoa tem uma maneira de vivenciar e nem todas vão passar por todos os estágios, assim como tem pessoas que podem passar pelos 5 estágios e será um pouquinho mais pesado para essa pessoa, obviamente. Cada pessoa é muito individual, então cada modelo de luto, cada maneira de vivenciar o luto é individual de cada ser. A primeira fase do luto, então, é a negação ou isolamento, que é onde a pessoa tenta negar ou ela se isola para tentar absorver o que está acontecendo, mas de fato ela tenta negar essa verdade. Em primeiro momento, ela não acredita, ela fica criando situações para que não encontre essa verdade em seu interior. Então essa é a primeira fase. Ela é uma defesa, caracterizada como uma defesa da sua mente e ela pode durar dias ou anos. Isso ainda não é específico, como eu falei, varia de indivíduo para indivíduo. A segunda fase do luto é a raiva, que é onde a pessoa começa a sentir muita raiva pelo aquilo que aconteceu, que ela já consegue absorver que isso é uma verdade, mas ela começa a ficar com raiva disso ter acontecido na vida dela, e aí ela começa a internalizar toda essa situação em forma de raiva. A terceira fase do luto é a barganha ou a negociação.
que é onde você começa a achar situações que poderia ter sido diferente, como que você poderia ter feito diferente, como que você poderia ter agido diferente. Então você começa a negociar, né, barganhar, para achar soluções que poderiam ter dado um destino diferente a essa situação. A pessoa nessa fase da barganha ou da negociação, ela também cria uma esperança, querendo barganhar aí com Deus, fazendo promessas de como ela pode fazer diferente para que ela retorne à situação que ela estava anteriormente. A depressão é a quarta fase do luto, que é onde a tristeza começa a se relacionar com a tua solidão e com a tua saudade, porque você já está mais isolado, né, do mundo, você já quer ficar mais na sua para tentar internalizar tudo isso que aconteceu. Então essa fase da depressão, ela começa então a ficar mais evidente, né? Você começa a ficar mais solitário, mais sozinho. E nesse momento é muito importante que você tenha aí um grupo de apoio, pessoas que você possa contar, que você possa conversar, para que isso não te fira, não vai te ferir de uma maneira muito mais grave, lhe causando mais solidão, mais tristeza e abrindo aí para um quadro real de depressão, né? A quinta fase é a fase de aceitação, que é onde a pessoa começa a aceitar aquilo tudo que aconteceu, né? Começa a aceitar essa perca, começa a viver de novo, a ver graça nas coisas, começa a ver esperança num dia após o outro. Isso não quer dizer que a pessoa já está curada, mas ela já consegue ver a luz no fim do túnel, né? Ela já começa a fazer aí as suas atividades de volta, os seus estudos, começa a voltar para sua rotina, começa a fazer os seus passeios, interagir com pessoas. Então essa é a fase da aceitação, que já é a fase de cura e onde já vai começar a curar isso e a tocar a vida para frente. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o luto ele não tem um tempo determinado para acabar, né? A gente não tem nada escrito que diga vai ser 5 meses, vai ser uma semana, vai ser 2 meses. Como eu falei anteriormente, cada pessoa ela age de uma forma diante do luto. Então ela tem o seu tempo de vivenciar esse luto, a sua maneira de vivenciar esse luto, e é uma maneira diferente para cada pessoa. Às vezes, para você, a mesma situação, a perca de um relacionamento, por exemplo, pode ser para você muito leve. Você amanhã pode tocar sua vida para frente. Mas para sua amiga pode ser uma coisa realmente muito dolorosa e que ela pode aí passar por esses 5 estágios do luto, ficar um longo tempo, pode ficar anos nessas fases do luto. Então, a gente precisa aprender a respeitar a dor do outro. As dores, elas não são igual para nenhum de nós. Então, a gente tem que começar a respeitar que às vezes o sofrimento do outro é real mesmo, que ela não está se fazendo de vítima, que ela não está fazendo que está com dor. Ela realmente tem essa dor dentro dela e ela precisa vivenciar. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que você tem que respeitar o seu luto, você tem que respeitar o seu momento, você tem que se acolher, você tem que viver o luto real. Se você quer chorar, chora. Se você quer ficar em casa, fique. Se você quer chorar, rir e depois chorar de novo, você tem que fazer isso. Você tem que vivenciar o luto. Por quê? Porque daqui para frente, se você não viver esse momento de luto, em outro momento você vai ter uma situação que pode ser mínima que seja de dor, e essa mesma dor vai se envolver com a dor do luto e vai dar um estrago muito grande. Então, em primeiro momento, você tem que se acolher, você tem que se respeitar o seu tempo de luto e viver as fases do luto que você precisa viver. Então, nesse momento, você tem que se acolher, você tem que chorar, você tem que gritar, se quiser gritar, você tem que fazer o que sentir vontade de fazer e realmente viver o seu luto, se permitir sentir a dor. Então, em primeiro momento, se acolha, se ame, se respeite. Eu sei que as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes elas querem dar conselhos, né? Que acham que a gente deveria fazer alguma coisa, sair para balada, ou que a gente deveria ir para a igreja, ou que a gente deveria seguir em frente a vida. Eu acredito que todos os conselhos são válidos e que para essa pessoa pode ser que deu certo, mas você não é essa pessoa. Cada um de nós é uma pessoa única. O teu DNA já fala sobre isso, que você é único, ninguém no mundo é igual a você. Então você tem que aprender a respeitar o seu momento.
e viver o seu luto da maneira certa para que isso não te cause um atrito muito maior no futuro. A segunda dica que eu gostaria de falar aqui é para que você mantenha a sua rotina. Eu sei que é bem difícil diante dessas percas, porque causa emocionalmente uma dor e uma estranheza no nosso corpo, mas você precisa manter a sua rotina, o mínimo que seja. Faça o seu exercício, talvez você não vai fazer nada com a mesma intensidade que você fazia antes, mas você precisa continuar, perseverar, porque é isso que vai te dar os mínimos momentos que você tira o foco do luto e coloca o foco em outra coisa. Então tente manter a sua rotina, tente aí conversar com os seus amigos, que essa já é a terceira dica que eu quero compartilhar com vocês, que é tenha um grupo de apoio. Você precisa ter aí um grupo de apoio, pessoas à sua volta, que você possa confiar a sua dor, que não vai ser recebida com julgamentos ou com conselhos mal vistos. Então você precisa ter pessoas que vão estar ao teu lado, que vão saber também que você está passando por um processo doloroso e que vão respeitar esse momento na tua vida. Então isso é importante. Isso é importante demais e, acima de tudo, respeita a sua dor, respeita a dor das pessoas que estão à sua volta quando elas sofrerem alguma perca, quando elas estiverem vivenciando momentos difíceis. Tenha sempre a consciência de que a dor dela não é a mesma da sua, que realmente ela possa estar sofrendo muito mesmo com aquilo que ela diz que está sofrendo. Então, que a gente possa, cada vez mais se respeitar, respeitar a si mesmo, viver os nossos lutos e os nossos momentos de dor com amor, com acolhimento, com compaixão, e que isso vai transformando, os nossos dias e a nossa dor em momentos mais menores, cada vez menores. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu likezinho e compartilha com as pessoas que você acha que possam estar precisando dessas dicas. Se inscreve no canal para que você fique por dentro de todos os vídeos que vão chegar por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.